Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje nós estamos aqui para falar sobre as preposições in, on, at. Então essa aula que você vai assistir agora é uma aula especial que faz parte do meu curso. Por isso eu quero pedir para você já deixar o seu like, já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E qualquer dúvida que surgir ao longo desta aula, você pode comentar aqui embaixo. Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma aula. E esta é uma aula complementar. Hoje eu estou aqui para esclarecer para você a diferença entre essas três preposições que nós estamos muito acostumados a ver no inglês, que é o in, on, at. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, aqui nesse quadro você está vendo essa pirâmide na qual nós vamos trabalhar os três níveis dessas preposições aí que nós vamos falar. Então aqui embaixo nós temos o in, aqui no meio nós temos o on e aqui em cima nós temos o at. Basicamente começa por aqui. E gente, vamos lá. Por que é tão complicado esse negócio? Por que o in tá no negócio maior e o at tá num negócio menor? Qual que é a diferença? Primeira coisa que eu quero falar com você aqui é o seguinte. É importante você entender não as traduções dessas palavrinhas, tá? É importante você entender o sentido que elas passam e quando que você pode utilizar cada uma delas. O sentido que passa quando você está utilizando elas. O sentido que passa quando eu utilizo in não é o mesmo sentido que passa quando eu utilizo on. Nem o mesmo sentido quando eu utilizo at. Então a primeira coisa que nós vamos falar aqui é em questão de lugares, tá? Eu posso usar essas palavras aqui em relação a tempo, tá? Em relação a lugar. Nós vamos falar aqui primeiro de lugar. Então vamos lá. Lugar. Para que tipo de lugar que eu posso utilizar o in? Nós vamos começar de baixo para cima, tá? Então, para que lugar que eu posso utilizar o in? Que lugar que é comum utilizar in? Eu vou escrever aqui, certo? Eu peço que você desenhe essa tabela junto aí ao seu caderno. Então, para nós começarmos, você vai ver que nós utilizamos in para se referir a dentro. Então, grava isso aí, dentro. Eu vou colocar aqui, ó, dentro, tá? Importante. Essa é a palavra-chave do in, dentro. Então, quando você fala assim, ó, vou citar um exemplo aqui, ó. Vou citar aqui três frases, tá? Para você entender três exemplos do in. Então, se eu falo assim, ó, I am, eu estou, como você aprendeu, I am in, e eu vou citar aqui uma cidade, Curitiba. I am in Curitiba. Você, com a sua mente aí no português, qual que é a tendência da sua tradução? Eu estou em Curitiba. Aí você vai lá, escreve assim, in significa em. Beleza, matei essa. Não é assim tão simples, tá? In não necessariamente significa em, tá? Não é o sentido que ela passa, tá, gente? Por isso que eu falo pra vocês, não vai pela tradução, senão vai dar ruim. Então, I am in Curitiba é como se eu estivesse passando o sentido, tá? Do eu estou dentro de Curitiba. Não é um local específico, você percebe? Quando você fala I am in Curitiba, pode ser qualquer lugar da cidade. É um ambiente dentro. Então, gente, in você vai usar para sentido de dentro. Pode ser dentro de um território muito grande ou dentro de um território pequeno. Aqui poderia ser qualquer cidade, estado, país, continente que seja, tá? Mas dentro, tá? Essa é a ideia que passa. Quando você quer dizer que você está dentro de um lugar, dentro de um ambiente, você quer passar a ideia que você está ali dentro daquele espaço, in. Por exemplo, se eu quero falar que eu estudo inglês dentro da sala de aula, ou na sala de aula, I study English in... ou in, aqui ó, in the classroom. Então tá aí ó, I study English in the classroom. Eu estudo inglês na sala de aula. Mas não é só na sala de aula. Qual que é a ideia que passa? Dentro de uma sala de aula, um ambiente na qual dá pra ficar dentro. Sabe o que é interessante quando a gente fala disso aqui? A gente tem que ser muito literal, exatamente literais para falar de preposições. Por quê? Porque se eu tiver
vamos falar aqui de um ambiente bem legal. Piscina. Pensa comigo, piscina é um lugar que você fica dentro ou em cima? Pelo fato de ser um lugar que dá pra você ficar dentro, você vai utilizar o in. Então, se eu quisesse falar assim, eu nado na piscina, I swim in the pool. Então, pool, piscina. Eu nado na piscina. Qual que é o sentido disso? Eu nado dentro da piscina. Murilo, eu poderia falar on the pool? Não. Por que não? Porque você vai aprender agora que on vai passar o sentido de sobre. Então você não pode falar que você fica on the pool, né? Não faz sentido. Você não fala on Curitiba, em cima de Curitiba, tá? In the classroom, você não pode falar on the classroom, a menos que você esteja, né, em cima, no teto, né? Isso é importantíssimo, tá? Porque se eu quero falar na minha casa, in my house, mas qual que é a ideia que isso tá passando? Dentro da minha casa, um ambiente específico, casa. E se eu quisesse falar, vamos citar aqui um outro exemplo com on, vamos falar aqui do on. Que sentido, que tipo de lugar que a gente fica em cima? Vamos pensar aí. Ó, vou citar aqui um exemplo bem simples que talvez você discorde disso, porque no português nós falamos de um jeito diferente. Mas, por exemplo, o campo de futebol. Campo de futebol em inglês nós chamamos de soccer field, tá? Soccer field, campo de futebol. Lembrando que soccer é um termo americano, tá? Para futebol. Se você está estudando inglês britânico, você vai se acostumar com futebol. Então, se você fala futebol nos Estados Unidos, eles vão se referir a futebol americano. Então, soccer é o futebol aqui, Brasil, que a gente conhece, soccer, esse é o futebol. Então, se eu quero falar que eu jogo no campo, I play, vamos falar aqui, I play, pra quem não sabe, play é o verbo jogar. Vamos falar só I play, e eu vou falar on, não vou falar nem o que eu jogo. I play on the soccer field. I play on the soccer field. Por quê? Porque o que difere ser um campo de qualquer outro ambiente não é o que está em cima e dos lados, é o que está no chão. Então, o que transforma o campo em um campo são as marcas no chão, o gramado em si, tudo aquilo ali. Então, você nunca vai ver alguém falar in the field, in the soccer field. Não, por quê? Você não entra ali dentro do campo, você não entra na grama, você não entra na terra do negócio. On the field. Isso acontece também para falar de quadra. Nós temos o termo court, que significa quadra, né? Eu não falo in the court, né? É esse termo aqui, ó, que eu tô falando. Eu não falo dentro da quadra, embora seja um ambiente fechado. Não, você não fica ali dentro, você fica em cima. Isso é importantíssimo entender em relação às preposições, tá? Porque quando se referir a um lugar que você fique dentro, beleza. Um lugar que você fique sobre, em cima. Qual outro lugar que a gente fica em cima e a gente nem percebe? Rua. Se eu quero falar assim, ó, eu moro on... Ó, você tá rua. Eu moro na... E aí eu quero citar o nome da rua. Ó, fica aqui uma curiosidade. Primeiro vem o nome da rua, tá bom? Ó, vamos supor que o nome da rua é Murilo, tá? Vai ficar assim, ó. On Murilo Street. Fica aqui uma curiosidade pra você, quando você for falar da rua, I live on Murilo Street. Gente, aqui eu tô falando basicamente que eu moro na rua, em cima da rua. Enfim, gente, ó. Sempre quando você for se referir à rua, tá? Aqui eu não tô citando um endereço específico, isso é importantíssimo citar. Nós vamos aprender que se eu for falar de algo específico, eu vou utilizar o at. Aqui não é comum falar desse jeito, tá? Eu tô só usando um exemplo que toda vez que você for citar rua, na rua, você vai falar on the street. Então se você quiser falar assim, eu vejo um carro na rua. I see a car on the street. I see a car on the street. Eu vejo um carro em cima da rua. Não é em cima, você não vai traduzir isso para em cima da rua. Você vai traduzir para na rua. Mas qual que é o sentido que o on tá passando? Sobre, em cima. Quem conhece aquela frase chamada The book's on the table? O livro está, the book is on the table. Sobre a mesa. Por que não é in the table? Porque mesa não é uma coisa que você fica dentro. Mesa é uma coisa que você coloca coisas em cima.
Basicamente, esse é o sentido. Se eu quero falar no chão, on the ground, on the floor. Não vou falar in the ground, in the floor, porque não é dentro, não são coisas que eu fico dentro, são coisas que eu fico em cima. Essa é a maior diferença entre in e on, beleza? Em relação a ambientes. E aí nós temos aqui para finalizar esse negócio de lugar, nós temos o at. Murilo, que lugar que eu vou usar o at? Basicamente para falar de lugares específicos, pontos específicos, quando você quer ser específico em relação a onde você está. Por exemplo, gente, ó, se eu quero falar assim, eu estou no trabalho, I am at work. Murilo, eu posso falar in the work? Vai parecer que tá certo, né? In the work. Não fica com o mesmo sentido. Por quê? Você acabou de aprender que in é dentro. Você fala assim, quando alguém pergunta assim, onde você tá? Você fala assim, eu tô dentro do trabalho. Se na sua ideia, lá naquele momento, naquele contexto, você quiser dizer que você tá dentro do trabalho, não tá errado, mas não é comum, tá? Você precisa entender o sentido que você quer passar. Então, se eu falo I am at work, eu estou no trabalho. Qual que é a ideia que eu quero passar? Uma ideia de um lugar específico. E outra, se eu fosse citar aqui um nome de um estabelecimento, I am at, e aí você cita o nome do estabelecimento com at. Por quê? É um lugar específico. Tá aqui a diferença, gente. Murilo, eu posso usar at para falar de cidade, para falar de piscina, essas coisas? Não é comum, tá, gente? A menos que você queira citar um local específico, assim, ó, tipo assim, at the pool, at the classroom, mas não é comum, tá, gente? Agora eu não posso usar at para cidade, estado, país, não funciona, tá? São ambientes, são territórios delimitados. Eu não posso usar at para falar de cidade, estado, país, continente, nada disso, não funciona, beleza? Então, qual que é a diferença entre at e o in? Ó, espaço largo, grande, né? Cidade, estado, país, aquela coisa toda. E você percebeu que o negócio foi afunilando, ó. A gente começou a falar aqui de cidade, beleza? Chegamos no quesito rua, beleza? Se eu fosse falar aqui de endereço, eu utilizaria at. Vou dar o exemplo aqui desse I am at, ó. E se eu quisesse falar eu moro, I live at. E aí você poderia citar um número aleatório e o nome da rua. E você pode até abreviar o street para ST. Gente, esse é o formato de você dizer o endereço na qual você mora em inglês. Você fala I live at, o número e o nome da rua. Primeiro você começa pelo número, indicando o quê? Uma ideia específica. Então se você quiser definir o at com alguma palavra, igual aqui, ó, in, dentro, on, sobre, o at vai passar um sentido de... Vou colocar aqui em inglês, ó, specific. Sempre uma ideia de específico, beleza? Gente, isso aqui é o sentido do in, on, at para falar de lugares, ok? Espero que você tenha entendido. Eu vou apagar tudo isso aqui porque agora eu vou explicar para vocês como que eu utilizo in, on, at para falar de tempo. Vamos lá. Bom, para falar de tempo, as ideias não vão mudar muito em relação ao sentido dessas preposições aqui do lado, tá? É importante você entender que existem outras preposições, tá? Existem outras. Essas são, eu considero, as mais comuns de serem vistas e utilizadas no inglês. E aí é interessante, por quê? Para falar de tempo, nós vamos começar da mesma forma, de uma forma bem larga, afunilando até um ponto mais específico. E aqui você vai ver que é muito mais fácil. Por quê? Quando a gente fala de tempo, a gente começa numa escala bem larga, falando de ano, certo? Então se eu quisesse falar aqui, ó, nós estamos, we are in, e aí 2020. Como é que eu falo 2020 em inglês? Eles costumam falar 2020, 2020. Não fala 2020. Nós falamos 2020. Então, we are in 2020. Nós estamos em 2020. Mas qual que é a ideia que eu estou passando quando eu utilizo in? Lembre-se, dentro. Então, nós estamos dentro de
2020. Gente, isso é importantíssimo, tá? Você entender que in é sempre para dentro, não só de ambientes, que agora a gente tá falando aqui de tempo, mas dentro de períodos. Por exemplo, se eu quisesse falar que nós estamos no inverno, in the winter. Poxa, serve para momentos grandes e momentos pequenos? Exatamente. Porque se eu quisesse falar assim, ó, de manhã, como é que eu falo? In the morning. Olha só que interessante. Então, quando eu falo in the morning, é dentro do período da manhã? Exatamente. Não estou sendo específico. Quando você usa in, você não é específico. In the winter, né? No inverno, pode ser qualquer dia, qualquer mês aí do inverno aí, né? No nosso caso aqui, que é junho, julho e agosto. No caso, nos Estados Unidos, que é final do ano, né? Então, gente, entendam uma coisa. In é para falar dentro de períodos, dentro de uma determinada ocasião. Eu citei o exemplo do ano, momento do dia, poderia ser in the afternoon, de tarde, in the evening, no começo da noite ali, e in 2020 para falar de ano, tá? Isso é importantíssimo, beleza? E aí tem uma outra questão. E se eu quisesse falar no mês, eu posso utilizar in também dentro do mês? Posso. Eu posso falar, por exemplo, no mês aqui, vamos supor aqui, mês de julho. Vou falar mês de julho. In July. In July. In July. Então, em julho, in July. Dentro de julho. Essa é a ideia que eu passo com in. Beleza, então. Fácil, né? Agora vamos subir para o on. Qual que é o sentido que eu posso utilizar o on para falar de tempo? Qual que é a ideia que eu tenho disso, gente? O que acontece aqui é basicamente isso. O termo on, ó, vamos pensar assim, ó. Falamos de ano, certo? Falamos de mês. Vamos falar o que tem dentro dos meses? As semanas. É aí que começa. Para falar de semanas, nós utilizamos on. Então, se eu quisesse falar assim, ó, I study on the week, na semana. E se eu quisesse falar no fim de semana, on the weekend. Murilo, e se eu quiser falar assim, eu trabalho na segunda-feira? I work on Monday. I work on Monday. Opa, então quer dizer que o negócio tá ficando mais específico. Eu comecei falando de ano, falei de mês, falei de semana, falei de fim de semana e agora eu tô falando de dias da semana. É importante entender que on eu utilizo para dias e datas e semanas. Como assim, dias e datas? Quer dizer que eu posso utilizar on para falar de uma data também? Posso. Então vamos lá, para falar de datas, é interessante que tem uma diferença aí entre o britânico e o americano, tá? No americano, basicamente nós fazemos isso aqui, ó. Para falar, por exemplo, da data de... Vamos falar aqui uma data fictícia. 1º de julho. On, eles falam assim, ó, no contexto americano. On July. E aí vem o primeiro. Gente, é interessante porque para falar de datas, eles utilizam os números ordinários. 1º, 2º, 3º, 4º, até o 31º. Em inglês vai ficar assim, ó. 1ST. Esse 1ST é uma abreviação desse termo aqui, ó. First. E quando você vê esse termo aqui, ó, que significa primeiro, você tá pegando esse ST aqui do final do first e colocando ele aqui, ó. Então, consequentemente, se você tem o 2ND, que é esse aqui, ó, você com certeza já deve ter visto isso em questão de posição de ranking ou de repente em andares de um prédio. Então, isso aqui é o second. Segundo. ND e coloco aqui, ó, second. Então, esse é o formato americano de falar datas, tá? Eu não vou entrar em questão aqui de número ordinal, tá? Mas você pode pesquisar números ordinais e você vai ver que eles pegam as últimas duas letrinhas e colocam ali e formam esse formato aqui que você acabou de ver, ó. On July 1 ST, que nós falamos on July 1st. Nós lemos assim, tá? On July 1st, no 1º de julho. Mas no britânico eles não falam desse jeito, não é comum, tá? No britânico eles invertem, eles falam
O on first, vamos colocar aqui, ó. On 1st July. É mais comum inverter e falar o número ordinal primeiro. Bom, basicamente, o que nós fizemos aqui? Começamos no ano, mês, semana, fim de semana, dias e datas. Dá pra ser, faz a análise aí, dá pra ser mais específico disso? Dá pra ser mais específico do que isso aqui? Dá, se você analisar, ano, mês, semana, dias e datas, o que contém dentro de um dia são as horas. E para falar das horas, a gente ficou um pouquinho mais específico. Então, se eu quiser falar assim, ó, eu acordo as, I wake up at, e aí eu cito as horas na qual eu acordo. Então, sempre que você for trabalhar com at para falar das horas, você vai traduzir o at para as. Aquele as com crase, sabe? Que nós utilizamos no português para falar das horas. É o as. Então, at vai ser para momentos específicos. Que tipo de momento específico nós podemos utilizar o at? Esse aqui, ó. At night. Então é importante você entender que além das horas, eu posso utilizar at para falar de um ponto específico, de um momento específico em que eu quero me referir na minha frase, no meu contexto. Bom, gente, basicamente o que nós temos aqui é a estrutura do in, on, at, as frases que eu posso utilizar, e eu não quero que você entenda por tradução. Não quero que você traduza isso para as, no contexto geral, porque você vai falar at night, você não fala as noite, né? Então, fica isso aí uma observação. Fica aí essa observação. Qual que é o sentido disso, Murilo? É decorar? Não. O sentido disso é se acostumar. Eu canso de falar sobre isso por aqui, mas é a melhor maneira de você se acostumar com essas palavras. Talvez você bateu o olho aqui e viu essas centenas de regras e deve estar pensando assim, eu nunca vou decorar isso. Não é uma coisa que você decora lendo a primeira vez, tá? Isso aqui custou para entrar na minha cabeça. Eu tive que criar centenas de frases com cada uma delas até se tornar isso tudo que eu passei para você aqui hoje de uma maneira ampla. Então, à medida que você vai se aprofundando, você vai enxergando um horizonte maior, você vai enxergando numa perspectiva maior o que são as preposições, você entende que não é o mesmo sentido do português, você entende o sentido que eles querem passar, isso fica mais claro na sua mente e te dá mais segurança para utilizar as preposições. E o principal é quando você tem essa segurança do tipo assim, nossa, eu sei como usar on, in, at, sem nenhuma complicação, sem nenhuma confusão. Não tem coisa melhor do que você falar essas palavras pequenas sem ter nenhum medo de errar, tá? Mas é aquilo que eu falei, você vai errar? Vai. Você vai construir frase errada? Vai, normal. Mas é aperfeiçoando que a gente chega na fluência, no domínio. E é isso aí, galera. Essa é uma das aulas que tem no meu curso Descomplicando o Verbo to Be. Se você gostou desse estilo de aula, comente aqui embaixo para que eu possa formular mais materiais como este. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!